Enquanto outros países transformam o turismo em indústria bilionária, o Brasil ainda trata como oportunidade secundária. E o custo disso é alto. Menos empregos, menos desenvolvimento, menos crescimento. Mas há exceções, não é verdade? Lugares que mostram que quando há visão, o turismo vira motor econômico. O Paraná entra nesse debate como um case de avanços, desafios e potencial. Olá, muito prazer, eu sou Rogério Spinelli e no programa Em Foco de hoje, você vai embarcar em uma viagem no turismo paranaense. Um setor que não é apenas lazer, mas um motor econômico que no Brasil faturou mais de 200 bilhões de reais somente no ano passado. O Paraná vive um momento de destaque em 2025. O turismo paranaense cresceu 5,5%, superando a média nacional de 4,6%, segundo o IBGE. São mais de 30 bilhões de reais injetados anualmente em nossa economia. E quando falamos de experiência, os trilhos do Paraná ganham destaque internacional. A Serra Verde Express, por exemplo, transporta cerca de 200 mil passageiros por ano e já foi reconhecida pela Lonely Planet como um dos passeios de trem mais impressionantes do mundo. É o patrimônio paranaense transformando em ativo global, não é verdade? Olha só, mas há gargalos. Enquanto o fluxo de turistas cresce, a hotelaria urbana de Curitiba ainda enfrenta uma ocupação média em torno de 58%. O desafio? Transformar esse visitante em permanência. Converter o passageiro do trem, por exemplo, em hóspede aqui na capital. Mas vamos observar. Curitiba vive um momento interessante no turismo. A cidade vem se consolidando como um dos principais destinos de eventos e negócios do Brasil, com impacto direto na economia local. Quando há grandes eventos, por exemplo, como festivais, shows e encontros internacionais, a resposta é imediata. A rede hoteleira chega a registrar quase 100% de ocupação em períodos específicos, mostrando a força desse segmento. Mas esse crescimento não é linear e revela um desequilíbrio importante. Fora dos grandes eventos, por exemplo, a hotelaria da capital opera com taxas significativamente mais baixas. Um exemplo disso é o perfil do turismo corporativo, que nós mostramos aqui. Cerca de 75% dos hóspedes são viajantes de negócios, enquanto o turismo de lazer ainda representa uma fatia muito menor. Isso ajuda a explicar um dos principais desafios estruturais desse setor. Curitiba é forte durante a semana, mas ainda enfrenta dificuldade em manter fluxo nos finais de semana. E o desafio, portanto, não é apenas atrair visitantes, é estruturar a cidade para que eles permaneçam por mais tempo. O ticket médio da cidade subiu, mas a retenção ainda é baixa. O turismo de negócios sustenta a semana, mas o lazer ainda é sazonal. A economia de Morretes, por exemplo, é fortemente impulsionada pelo turismo ferroviário. Mais de 100 milhões de reais circulam anualmente na gastronomia e também no artesanato dessa região aqui do local. O Paraná recebe centenas de milhares de turistas estrangeiros todos os anos. Curitiba se consolida como hub de negócios e eventos, mas a infraestrutura precisa acompanhar também essa demanda. Fomos ouvir quem conhece desse mercado na prática. Confira na reportagem. O turismo do Paraná é uma potência econômica que injeta cerca de 32 bilhões de reais anualmente no PIB estadual. Com um crescimento de 5,5% em 2025, o estado consolidou-se como um terreno fértil para negócios que vão muito além dos cartões postais. Mas o sucesso desta engrenagem depende de uma rede invisível, onde a hotelaria é o primeiro ponto de contato. É neste cenário que a Expo Turismo Paraná reúne profissionais, empresas e especialistas para discutir tendências, fortalecer conexões e impulsionar o setor. A feira se consolida como um espaço estratégico para gerar
negócios e apresentar novas formas de viver o turismo paranaense. Curitiba hoje, dentro do setor de negócios e eventos, Curitiba já é uma cidade consolidada, mas a gente sabe que o Curitiba também está crescendo muito no lazer. Eu acredito que a gente ainda tenha muito mercado para o lazer, porque a gente precisaria estruturar mais produtos de venda de Curitiba e região metropolitana, né? Já existem essas rotas, mas não existe um produto formatado que a hora que o turista chegue aqui e fale, quem pode me levar para fazer a rota do vinho? Quem pode me levar para fazer a rota italiana? Mas quanto mais produtos nós tivermos para oferecer para o turista, e isso de uma forma formatada, profissional, com certeza a gente vai aumentar a estadia dele na cidade de Curitiba. Entre as tendências que ganham força está o turismo personalizado. Agências especializadas têm apostado em roteiros exclusivos para turistas que chegam ao Paraná, especialmente em Curitiba, criando experiências que valorizam a cultura local e movimentam a economia da capital. Especificamente no Paraná, está sendo mais reconhecido os nossos pontos turísticos. As cataratas, grande ponto turístico e que atrai muitos turistas, mas nós estamos conseguindo aí dissolver um pouquinho mais do nosso estado, levando o pessoal também para Vila Velha, para Buraco do Padre, enfim, outros pontos que tem aqui no Paraná. E esse impacto vem diretamente na nossa agência também, quando percebemos que tem pessoas viajando com a gente da Argentina, de Cuba, Venezuela, muitas pessoas de fora conhecendo também o Paraná. Então é visível essa crescente e é muito legal. A Expo Turismo Paraná reúne profissionais de diversas áreas do setor, mostrando que o turismo vai muito além do lazer. O segmento movimenta a economia e coloca Curitiba como um dos principais pontos turísticos do Brasil. A feira aproxima marcas nacionais no mercado paranaense e amplia oportunidades de crescimento. Hoje esse turista ele procura muito mais a experiência como foco principal. Então, toda a parte que nós entregamos, como a hospedagem, a hospitalidade, termina sendo um grande commodity do grande foco dele, que é a experiência. E a Rede Nacional ela não fica atrás. Ela vem se adaptando a esse novo turista que procura muito mais experiência, muito mais contato com o hotel onde ele está hospedado. Com o turismo de eventos em alta e a chegada constante de visitantes, a experiência do turista se torna prioridade. Atendimento, inovação e hospitalidade são fatores decisivos para manter o Paraná entre os destinos mais procurados do país. Quando um evento acontece na cidade, são mais de 50 segmentos impactados diretamente na organização de eventos e já tem estudo que são mais de 550 segmentos que impactados direto e indiretamente por um evento acontecendo na cidade. Da hotelaria aos roteiros personalizados, a Expo Turismo Paraná reforça como o setor segue em expansão, conectando negócios, experiências e oportunidades que fortalecem Curitiba e todo o estado como referência nacional do turismo. O Enfoque também acompanha histórias que movimentam a economia local. Hoje, você confere a reinauguração da Unoviale Móveis. Curitiba recebe um novo capítulo no setor de design imobiliário de alto padrão. A Unoviale Móveis e Design apresenta sua reinauguração, marcando uma nova fase estratégica da marca. Nós da Unoviale começamos com um objetivo e a cada momento nós tentamos inovar, trazer novos momentos para a Unoviale. E essa reinauguração da loja traz exatamente o marco dessa transformação que a Unoviale está passando hoje também. Então, a principal razão desse momento é a gente unir parcerias, né? Novos parceiros, pessoas realmente com a mesma visão que a gente tem, né? E juntos a gente espera fazer algo realmente bem diferente. A empresa nasce da união de duas trajetórias consolidadas no mercado, somando mais de 2 décadas de experiência em marcenaria, móveis planejados e design de interiores. Esse novo momento da Unoviale não representa apenas uma reinauguração, mas um reposicionamento de mercado, colocando a empresa no segmento forte, de médio e alto padrão. Essa parceria com a Unoviale representa, a gente trazer novamente a marca da Bartz Móveis aqui para o mercado de Curitiba, do Paraná. Então, para nós, a fábrica, que estamos com presença nacional, estar novamente consolidado através de um ótimo parceiro aqui, para nós é de grande importância. A parceria com a Bartz, indústria reconhecida nacionalmente, posiciona a Unoviale como loja exclusiva da marca na capital paranaense.
A Unoviale, o Lima e o Everson estão de parabéns pela qualidade desse local. A gente percebe que tem aqui dentro também, não são apenas móveis, né? Ele mexe realmente com toda uma experiência que as pessoas levam para dentro das suas casas. Ter a Unoviale como parceiro do nosso programa, do Em Foco, a gente viu ali o nosso cenário, tudo bem construído, bem dividido, confortável. Vai proporcionar também para os nossos convidados que estiverem ali um ambiente realmente satisfatório. O evento reuniu convidados, parceiros e formadores de opinião, consolidando a proposta da marca, integrar design, funcionalidade e experiência em cada projeto. Eu quero aproveitar também para agradecer ao Unoviale pelos móveis que compõem aqui o cenário do Em Foco. E no próximo bloco, a gente aprofunda ainda mais esse tema com um dos nomes mais relevantes desse setor no Brasil. Recebemos aqui no Em Foco Adonai Aires de Arruda, empresário paranaense e fundador da Serra Verde Express, responsável por transformar o tradicional trem da Serra do Mar em uma das experiências turísticas mais reconhecidas do país. Com trajetória que passa também pela Universidade Federal do Paraná e também por cargos de liderança na Pfizer. Ele é hoje uma referência quando o assunto é turismo, serviços e desenvolvimento econômico. A conversa é sobre turismo ferroviário e o impacto direto desse modelo no crescimento econômico do Paraná. É daqui a pouco, não sai daí não, o programa Em Foco volta já. Estamos de volta. Hoje recebemos Adonai Aires de Arruda, empresário paranaense formado em medicina veterinária, mas que em 1997 assumiu um desafio decisivo, a concessão da ferrovia que liga Curitiba a Paranaguá. À frente da Serra Verde Express, ele ajudou a transformar esse trajeto em uma das experiências turísticas mais reconhecidas do país e hoje lidera um grupo que é sinônimo de excelência em serviços e turismo. Senhor Adonai, muito obrigado por ter aceitado o convite de estar conosco aqui no programa Em Foco, nos prestigiando com a sua presença e também com tanto conhecimento que vem além da sua experiência. Olha, eu que agradeço a oportunidade de estarmos aqui debatendo a respeito desta característica tão importante que o turismo tem, né? E quando se conversa de turismo é sempre muito gostoso. É verdade. Mas, Adonai, antes da gente falar sobre a questão da empresa, antes da gente falar sobre os trilhos, sobre os vagões, e eu vou até questionar essa questão de vagões, eu acho que parece que tem um outro sinônimo relacionado aí a isso, o senhor vai poder trazer mais alguma coisa, mais informações sobre essa história. A minha pergunta inicial é, antes de tudo começar, qual foi o momento que você percebeu, na verdade, que não queria que a sua vida fosse apenas empreender, mas que fosse para deixar um legado dentro da sua história, dentro da sua trajetória de vida, não só como empresário, mas como pessoa? Veja, eu tive o privilégio e a oportunidade de ter pais que eram professores. Meu pai e minha mãe foram professores, a minha mãe de descendência alemã, mas catedrática em português, e o meu pai, ele era professor de filosofia e de história universal. Então, o papai tinha uma particularidade que ele, mesmo sem nunca ter ido para outro país ou outro continente, ele tinha lugares do mundo que ele conhecia melhor do que qualquer outra pessoa, porque além de ensinar isto, né, ele vivia realmente como essa particularidade. Então, o que acontece? Isso são coisas que você, obviamente, nasce, às vezes, predestinado para uma missão, ou você nasce com alguns propósitos que daqui a pouquinho você começa a sentir isso na sua vida. Verdade. E estimulado por um processo educacional, me lembro que assim, o maior prêmio que eu ganhei com 11 anos de idade foi quando meu pai me chamou
e na mesa de casa, na mesa das refeições, ele disse, olha, você teve um bom mérito, você ganhou teve algumas conquistas na escola, no teu dia a dia, e eu vou te dar um presente. Eu disse, poxa... O primeiro reconhecimento já. Eu disse, tá, e qual é o presente que você vai me dar? Tá aqui. Eu disse, o que é isso, pai? É a chave de casa. Uau. Você tem o direito de ter a chave de casa. Só que tem uma coisa. Naquela época não tinha telefone nem na casa, né? Que dirá celular, essas coisas todas. E disse, só tem um detalhe. Para chegar depois das 20 horas, tem que algum meio, seja fumaça, o que quer que seja, me comunicar. Mas o teu horário de chegar em casa é 20 horas no máximo. Acordo feito. Então, aí algumas coisas a gente foi aprendendo. Então, assim, eu me recordo como empreendedor, eu comecei a minha vida universitária muito cedo, eu passei em segundo lugar no vestibular de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Paraná, e logo no primeiro ano, com mais 2 colegas, a gente montou um cursinho preparatório para vestibular de profissões não tão significativas na época, que antigamente só tinham 3 cursos. O cara ou era engenheiro, ou médico, ou advogado. Ou advogado, exatamente. O resto, tudo era resto, né? Exatamente. E a veterinária, para você ter uma ideia, eu me formei em 1972, o meu registro no Conselho Regional de Veterinária é o 333. Então, ela estava iniciando realmente, né? E aí, nós montamos o curso Max Planck, que dávamos aulas particulares para quem queria fazer vestibular de odontologia, de veterinária, de biologia, de farmácia, enfim, vários cursos ligados à área biológica, mas que não era medicina. Tá? Então eu dava aula de química, português. Tinha um outro colega que dava inglês. Tudo a ver, né? Porque tinha o berço da mamãe, né? Que colocava. Eu tinha que saber. O nosso almoço era aula de análise sintática. Olha só. Mas aí o meu primeiro empreendimento, porque o cursinho ali nós éramos sócios e tal, mas o meu primeiro empreendimento, que é assim que eu raciocinei, pensei, eu disse, poxa vida, na época só se falava numa doença transmissível pelos cães. Inclusive tinha o mês de agosto, que era o mês do cachorro louco, só se falava em raiva. Exato. Não existia vacina, não eram propagadas as outras vacinas, né? Então, mas raiva não. Todo mundo fazia, porque Deus o livre, o cachorro ficou louco, vai morder, vai contaminar. Então eu pensei, puxa vida. Isso criava um pavor, né? Eram poucas clínicas e tal. Eu digo, eu vou começar a vacinar em casa. Então eu criei o primeiro delivery de vacina. Então aí eu comecei a vacinar os cães de amigos, etc., na casa. Eu ia vacinar, e aí fiz uma carteirinha de acompanhamento e eu tinha o vencimento da vacina, ligava para a pessoa, entrava e tá na hora de vacinar seu cachorro de novo, nasceu um filhote, vamos ver e tal. E aí criei. E de repente a gente criou um volume tão grande que eu precisei trazer 2 colegas para trabalhar comigo, porque eles não davam conta. Só acredito que foi esse o momento, o ponto da sua virada, de uma construção dentro desse segmento do empreendedorismo, de ensinar, de escalonar, né? Não se usava tanto essa palavra como se usa hoje, já de escalonar o teu trabalho, uma vez que não podia fazer sozinho, tem que chamar mais, né? Isso. E aí começou esse processo de desenvolvimento e crescimento mesmo. No empreendedorismo, a partir daí? A partir daí, eu considero que realmente aí tenha sido o primeiro ponto, né, realmente, né, da gente começar a ter resultado financeiro com alguma atividade profissional e poder gerar a importância para outros colegas. Agora, Donai, a gente está falando aqui já no programa Em Foco sobre a questão do turismo, do desenvolvimento. Eu falei no início, inclusive, que o Brasil poderia
crescer muito mais dentro dessa área? Ainda falta infraestrutura, falta mão de obra especializada no segmento, apoio, suporte técnico, enfim, uma série de coisas que a gente vê, falta de continuidade muitas vezes de obras públicas que dariam suporte. Nós tivemos agora recentemente a inauguração da ponte aqui em Guanatuba, Matinhos, né, que ficou parada também durante muitos anos. Então, muitas vezes, isso também são impeditivos para que o desenvolvimento do turismo dê continuidade. Em que momento que o turismo deixa de ser apenas uma atividade econômica, o senhor acredita, complementar e passa a ser uma estratégia real de desenvolvimento regional? Bom, eu acho que a gente tem que entender como um todo, certo? Então, assim, o turismo, ele para nascer, ele precisa de um ícone. Então, você tem que ícones? A Torre Eiffel, o Cristo Redentor, as Cataratas do Iguaçu, enfim, você tem um atrativo que ele é um ícone que é o chamariz para que as coisas aconteçam em torno dele. Mas o sair do sonho para a realidade é uma coisa muito complexa. Uhum. Você falou muito bem. O turismo ele tem como particularidade ter 52 atividades econômicas que giram em torno dele. Uau. E como a sua principal função, o que ele traz? Que ele é a atividade da economia que mais possibilita o micro e o pequeno empresário de participar. Então, veja o seguinte, aqui mesmo na Serra Verde, o guia de turismo é uma empresa. Okay. O motorista da van é uma empresa. O dono da van é uma empresa. O mestre de cerimônias é uma empresa. E quando você tem, por exemplo, um evento, né? Porque um aniversário, ele pode ser um evento turístico, porque você tem um familiar que mora na cidade do lado, que mora em outro estado, mora em outro país e vem motivado pelo seu aniversário. Uhum. Agora, a infra, muito bem você falou, como que eu posso ter um produto turístico se eu não tenho alimentação de qualidade, se eu não tenho hospedagem de qualidade, se eu não tenho uma infra na saúde, se eu não tenho uma infra no transporte? Então, nós somos chamados muitas vezes para debater sobre turismo ferroviário. Uhum. Estivemos recentemente em Ribeirão Preto, junto com o prefeito, com o vice-prefeito, com líderes políticos regionais que buscam sempre incessantemente estar retornando com alguma situação, como se o trem fosse a salvação. Ele pode ser o ícone. Pode ser um ponto a mais, né? Mas pode ser o ícone, como você está falando. Pode ser o ícone, né? Okay. Mas ele precisa de toda essa infraestrutura ao lado. Me lembro quando nós operamos o trem do Pantanal, no Mato Grosso do Sul. Olha, você sabe que eu fiz essa viagem, hein? De Corumbá a Campo Grande. Mas só que não é esse. Nós quando operamos, nós saíamos logo depois do aeroporto de Campo Grande e íamos até Miranda. Nós tínhamos uma parada em Aquidauana e íamos até Miranda. Mas um pouco antes de irmos lá, nós fomos até Aquidauana. E como era uma parada de mais de 2 horas, ia ter o almoço, etc. e tal, nós fomos entender os restaurantes da cidade. Uhum. E a primeira coisa, e agradecemos muito o Sistema S, porque recebemos juntos técnicos do Sebrae, lá fomos e tal. E aí o que nós apreciamos? Que alguns restaurantes não entendiam que cozinha, se ela puder ser envidraçada e transparente para o cliente que está chegando lá, saber que está numa cozinha limpa e que as coisas que ali estão sendo preparadas são frescas, é uma coisa. Segundo ponto, que o banheiro, preferencialmente, tem que ser longe da cozinha. E que não pode ter mau cheiro.
Ou seja, tem que fazer todo um trabalho de conscientização para haver essa recepção e o turista se sinta realmente seguro de estar num ambiente tranquilo ali. A capacitação, a profissionalização, desde do teu recepcionista do restaurante, ao maître, ao garçom, ao cozinheiro, cada uma destas etapas de qualquer ferramenta turística que você tenha, ela tem que ser efetivamente apreciada e trabalhada. Agora, o senhor está me dizendo também que existe uma falta de integração também com relação aos municípios, quando se fala das rotas turísticas, porque a gente percebe muitas vezes que os municípios, além dessa falta de preparo da mão de obra, muitas vezes, da conscientização necessária para que haja a recepção de forma adequada, para que esse turista se sinta bem e possa voltar e falar bem da visita que ele fez ao local, a integração dos municípios com as empresas que fazem o serviço de turismo, não falta um pouco mais de diálogo, de entendimento para que isso avance um pouco mais? É que eu acho que a gente retorna um pouquinho àquilo que eu comentei da diferença entre o sonho e a realidade. Então, às vezes você tem municípios que você chega lá e o líder do município ou as principais lideranças dizem, olha, tá vendo aquela pedra ali? Aquela pedra tem origem vulcânica e o biquinho tem jeito de fotografar, tem isso, tem aquilo. Isso aqui poderia ser um grande monumento turístico. Tá, tudo bem. E? Ela é bacana. Mas, e daí? Como é que faz para chegar na pedra? Tem ônibus? Como que chega na cidade? Tem aeroporto? Tem aeroporto perto? Qual é o fluxo que você tem? Tem algum receptivo adequado, com um carro confortável, com ar-condicionado? Porque o que a gente fala sempre para os nossos colaboradores? Inverta. Sinta-se você o cliente. Ele tem que sentir, né? Porque se você não sentir que aquilo que você está pronto para dar é da forma que você gostaria de receber, Exato. Essa tem que interação. estar do outro lado da mesa. Exatamente. Adonai, nosso papo está muito bom, mas olha só, nossa conversa ainda vai continuar aqui com muito mais informação a respeito desse mercado que cresce cada vez mais aqui no estado. No próximo bloco, nós vamos avançar para um ponto essencial: o futuro do turismo e o papel estratégico do setor no desenvolvimento econômico do Paraná. É no próximo bloco, o Em Foco volta já. Muito bem, estamos de volta com o programa Em Foco e hoje falando sobre turismo como estratégia de desenvolvimento. Seguimos a conversa aqui com Adonai Aires de Arruda, que é referência nacional no setor e responsável por um dos projetos mais emblemáticos do turismo ferroviário no Brasil. Adonai, a conversa é longa e a gente vai entrar num ponto agora mais sobre essa vivência, a experiência que a Serra Verde Express oferece através de alguns passeios, né, às pessoas que vêm a Curitiba, a nossa região aqui do Paraná, para poder desfrutar. Inclusive, mostrando aqui algumas fotos, que eu tive com a minha família recentemente, com a minha esposa, com a minha filha, levei até a minha sogra, cunhado, né, e eles aproveitaram e muito, gostaram da experiência. Eu curti um montão, porque eu só tinha feito essa viagem quando criança ainda, aqui não era a maneira como é feita hoje, na verdade, né? Mas, assim, eu desfrutei bastante e eles também gostaram demais e querem voltar a fazer esse passeio novamente. Mas a minha pergunta está muito relacionada a esse desenvolvimento que a Serra Verde Express faz para que a experiência ela seja mais valiosa do que mesmo o destino. Né? Porque às vezes as pessoas falam o destino muitas vezes, mas qual a experiência? E a Serra Verde, ela se especializou nisso. Só acredita que esse é o ponto-chave para fazer com que haja esse crescimento que a gente vem tendo, que a Serra Verde Express vem tendo nos últimos anos? O que é fundamental é você buscar entender como sendo você efetivamente o usuário. Porque daí as tuas críticas, as tuas ponderações, as tuas necessidades, elas afloram. Então é o seguinte, hoje nós temos 28 carros.
Porque na área de passageiros se chama carro. E a gente sempre falando que é vagão, né? Vagão é para carga. Transporte de carga é vagão. Transportou gente é carro. É carro. Tá? Então, nós temos 28 carros e nós temos 4 categorias. Nós temos uma categoria que nós chamamos de convencional, que é uma categoria onde se utilizam muitos mochileiros, passageiros mais frequentes, gente que desce no Marumbi para escalar o pico. Sim, a gente viu muitos ali. Nós fizemos um carro com 80 lugares e eles têm poltronas plásticas, como se fosse um ônibus urbano. E nesse carro a gente fornece um guia passando as principais informações, mas os serviços, eles são vendidos. Então, se a pessoa quer uma água, tem a água para vender. Quer alguma comidinha, algum biscoito, alguma coisa, um lanchinho, tudo tem, né, além dos mimos, né, dos souvenirs que são vendidos a bordo. Exato. Então, a primeira categoria de partida é o convencional. A segunda categoria, que é a que temos o maior volume, o número de carros e que, portanto, comporta o maior número de passageiros, ela é a categoria turística. Então, na categoria turística, nós temos vários modelos de carros com 48 lugares, com 60 lugares, com 54 lugares, que nós temos diversas origens dos carros, porque alguns são nossos, que nós compramos e restauramos e desenvolvemos o seu perfil, e alguns carros fazem parte da concessão, porque 18 carros são da União. Então, no que nós pagamos pela concessão, estão inseridos esses 18 carros. Então, nós temos uma parte da composição que são os carros turísticos, e nós temos os carros boutique. Nos carros boutique, a gente passou por um processo de personalização, tanto do serviço quanto da característica do carro e, principalmente, fazendo algum tipo de homenagem. Então, nós temos um carro que é o carro camarote, que são camarotes e que, na época da pandemia, teve um grande afluxo de pessoas. Por quê? Porque eles são camarotezinhos que podem ser até 8 pessoas muito confortavelmente sentadas, né? E que a gente busca, dentro dele, traçar esta privacidade. Bom, nós temos um carro que é o carro chamado Silvio Bove. O Silvio Bove foi meu professor de cirurgia na Universidade Federal do Paraná, e ele foi o primeiro brasileiro a fazer um transplante cardíaco, porque foi feito em cachorro e o Zirbinski foi assistente dele, a partir dali que começaram as cirurgias de transplante cardíacos em seres humanos. Isso fez uma homenagem a ele. A minha turma, nós fizemos uma vez um passeio, chamamos os familiares do Bove, ficaram muito felizes e nos autorizaram, obviamente, e demos o nome do carro Bove, que é o primeiro carro pet-friendly do Brasil. Hoje nós mesmo temos um outro lá na nossa operação Itu Salto, em São Paulo, mas foi o primeiro carro pet-friendly, foi esse do Bove. Bom, nós temos um carro que chama-se Guardiões do Marumbi, onde homenageamos 5 pessoas. Uau. O professor Rubens, que a Covid foi mais forte e o levou, mas nós temos o Paulo Sidney, que é engenheiro, que foi o último presidente da rede ferroviária e que assinou o contrato de concessão para nós. Nós temos o Vitamina, que eu brinco que o Vitamina, ele tem 92 anos e ainda anda de Harley Davidson e ainda escala o Pico do Marumbi.
né? Que energia, hein? Que segredo aí. Nós temos o Farofa, que também é do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná e que coordena a Associação dos Marumbinistas e que tem vários livros a respeito da nossa Serra do Mar, do Marumbi, etc. E nós temos o Tarzan. O Tarzan é um dentista, pagodeiro, também oitentão, e que ele foi o autor daquela foto icônica da Litorina no Viaduto do Carvalho, que corre o mundo todo. E o Tarzan tem vários livros de fotografia e talvez seja um dos grandes nomes da fotografia do nosso estado. Aí, né? Bom, então esse é o carro Guardiões do Marumbi. Nós temos um carro que homenageamos a campeã paralímpica Carmen Silva, que é o carro mais inclusivo do mundo. Além dele ter o elevador para portadores de necessidades motoras, também as duas primeiras poltronas são escamoteáveis, elas podem sair e dar lugar à cadeira de roda. O tecido, tanto em cor quanto em textura, é para autistas. Que interessante então, isso. A flor que simboliza o carro é o girassol. E eu tenho guias especializados. Eu tenho guia autista, eu tenho guia em Libras e a gente tem guia para pessoas com necessidades visuais. Parabéns, isso realmente mostra a inclusividade, né, dentro desse público para poder participar e vivenciar essa experiência também, né? Exatamente. Então, ele tem uma instalação sanitária adequada para PNEs e tal. Bom, nós temos o carro Imperial, que remete ao luxo dos anos 30. Então, ele foi todo trabalhado nesse sentido e remete aos anos 30 com muita distinção, muita personalização. Nós temos um carro que homenageia o Barão do Cerro Azul, que foi um dos heróis da nossa história, fundador da Associação Comercial do Paraná. Foi nesse vagão, nesse carro que eu... É o que tem a varanda de fundo, né? Foi nesse carro que eu fui. E isso foi uma das coisas que, quando nós criamos o carro do Barão, a partir dali, a gente começou a fazer vários carros avarandados. Então, o Carmen Silva tem varanda, o Guardiões do Marumbi tem varanda, o Professor Bove tem varanda. Então, algumas características dos carros especiais. E essa questão da varanda é muito interessante, viu? Porque quando a gente está ali durante o passeio, a gente consegue sair do nosso local e ir até lá, ter uma experiência diferente, volta para o lugar. Então, a gente tem uma movimentação e eu achei muito legal esse ponto. Eu brinco muito com as pessoas que vêm do Nordeste, que a gente fala o seguinte, que na época do inverno, se você for na varanda, você vai pegar no meio da serra aquele friozinho de trincar as orelhas, né? E que quando chegar em Morretes, tem uma cachaça campeã, que é a Porto Morretes, que é campeã nacional, e o cara dá-lhe um talagaço de cachaça, já quebra o gelo. Já equilibra. Literalmente. Né? E nós temos 3 automotrizes, as litorinas, que são primeira classe. Então, nós fizemos uma homenageia Copacabana, a outra homenageia Foz do Iguaçu e a outra Curitiba. Cada uma tem um design interior trazendo particularidades destas regiões. Interessante. E a gente vê que foi comemorado agora, dia 1º de maio, né? 29 anos já da empresa, desse trabalho que já vem sendo realizado. Houve um crescimento sondoso que se registrou aí cerca de 5 bilhões já de turistas. Nós fizemos 29 anos da nossa primeira viagem, que a gente foi declarado vencedor da licitação em dezembro de 96. Assinamos o contrato em março de 97 e fizemos a primeira viagem em 1º de maio de 97. O que tem de importante? Além de ser o dia do trabalho, dia 30 de abril é o dia do ferroviário. Ok. Então, se uniram vários fatores aí, né? E nós conseguimos, agora, neste dia 1º de maio, inclusive teve um casal que foi premiado e tudo mais, participou das festividades conosco. Que veio de outro estado, inclusive. Vieram de São Paulo. São Paulo. Que ganharam, inclusive, uma passagem lá no trem de Itu-Salto. Ah, que legal. E eles foram o passageiro de número 5 milhões.
Então ela foi a hora que o computador bateu ali e registrou o número 5 milhões. Premiado. Que maravilha, hein? Parabéns. Então foi muito interessante e para nós foi uma marca fantástica, né? E hoje nós estamos transportando cerca de 300 mil pessoas por ano. Então podemos dizer, sem sombra de dúvida, que a cidade de Morretes, ela vive em função do trem. Porque os restaurantes que têm o barreado, a nossa comida típica, mas nós chegamos, em algumas datas, a transportar entre ida e volta mais de 2 mil pessoas. A gente vê que Morretes e toda essa região ali se beneficia basicamente com esse passeio, né, Sadonai? Como é que o senhor acredita que... Quais os avanços que o senhor acredita que podem vir a ter ainda agora nos próximos anos? 5, 10 anos. Existe uma projeção diferenciada de crescimento, de mudança em alguma coisa? O que se planeja estrategicamente para a Serra Verde Express hoje? Você diz para a Serra Verde ou para a cidade de Morretes ou para essa região, para esse trajeto todo? Perfeito. É porque assim, a cidade de Morretes vem evoluindo junto com as coisas da Serra Verde, né? Hoje nós temos um trabalho, um time fantástico que pesquisa situações no mundo todo e buscando sempre fortalecer e aprimorar o nosso turismo. O que está acontecendo em Morretes agora? Se Morretes fosse em São Paulo, era a região metropolitana. Okay. Porque está a 67 quilômetros de Curitiba. E fácil acesso e tudo mais. Então, está começando a surgir condomínios residenciais em Morretes e estão surgindo 3 grupos que estão trazendo hotéis para Morretes. Inclusive, nós estamos com um projeto lá que espero que agora a gente consiga romper as últimas barreiras, porque saiu a ponte de Guaratuba e o nosso hotel ainda está apanhando há 5 anos e não consegue a liberação. Olha só. Parece que agora vai dar certo. Então a gente tem o projeto de um hotel boutique muito bacana lá para a cidade. Então esse novo nicho de oportunidades ao mercado turístico está vindo junto com o desenvolvimento da cidade. Isso vai gerar emprego, vai gerar receita, vai gerar impostos, enfim, tudo aquilo que pode ser provocado. A gente vai dar mais detalhes sobre isso. Não sai daí não, porque temos mais um bloco ainda desse bate-papo, né? Porque a gente vai olhar um pouco mais para frente, né? Como é que o turismo pode impulsionar ainda mais esse crescimento econômico nos próximos anos aqui em nossa região também. O programa Em Foco volta já. Estamos de volta no último bloco do programa Em Foco. Olha só, depois de entender o presente, é hora de projetar o futuro desse mercado bilionário e os desafios para que ele se consolide como um dos pilares da economia no Brasil e também aqui no Paraná. Adonai, o que você acredita que não pode mais acontecer como erro estratégico no setor turístico, não só no Brasil, mas aqui no Paraná também, que eles não podem mais cometer para ele não impeça o crescimento desse setor nos próximos anos? Bom, eu falo que não é só no turismo, mas no dia a dia do business. Hoje, o mundo de hoje não admite mais o amadorismo. Então, a capacitação e a qualificação das pessoas, ela é fundamental para você transformar tudo aquilo que está no teu entorno como profissional. Então, nós, por exemplo, quando fazemos eventos lá na empresa, a gente faz treino, conversa antes, debate tudo. Então, nós temos lá o programa do Expresso Classic, que é um jantar, que a gente vai até o Jardim Botânico e volta, colocamos uma banda de música na plataforma, a pessoa pode dançar, colocamos lounge para namorar, tem espaço para fumar charuto, enfim, tem várias particularidades dentro deste programa, onde a partir do momento que você emite o seu voucher,
você já começa a ser tratado de uma maneira individual. Então, quando você chega, tem o seu nominho na mesa, o garçom te chama pelo nome. Então, existe uma personalização e uma profissionalização em cima de cada detalhe. Para isso tem que ter preparo, né? Para isso tem que ter preparo. Capacitação mesmo. Então, a gente sempre fala para o time o seguinte: na área de serviços, não se admite o 99. Tem que ser 100. Ok. Tem que ser 100. Não pode ter erro. Sabe? Porque o que acontece? Uma imagem manchada, ela pode trazer problemas de uma vida construída, sabe? A repercussão é muito grave. É isso daí. E você lida com pessoas, né? Então, veja bem, 5 milhões de pessoas já foram transportadas. Você já imaginou se dessas 5 milhões de pessoas você tivesse 1% delas falando mal de você? Já pode queimar metade de tudo isso aí. Porra, Né? seria 50 mil pessoas, né? Então, é muito complexo. Que se multiplica, né? Com as redes sociais, com a facilidade de você hoje projetar a sua voz de qualquer forma, né? E lamentavelmente, tem muita gente que fala bobagem nas redes sociais, que não sabe um detalhezinho, né? Então, você veja, por exemplo, quando nós tivemos aí, acho que foi o ano passado, 1 ano e meio atrás, eu agora ou foi o ano passado ou 2 anos atrás, que teve aquele problema meteorológico que caiu uma tempestade, teve um furacão aqui, e nós estávamos com 900 passageiros a bordo, e tivemos um atraso de 8 horas. O que aconteceu? O que pode acontecer em qualquer situação. Sim. Por medida de segurança tem que se parar a operação, né? Mas veja, existiam alguns detalhes. Primeiramente, a serra, ela é uma área protegida. Então, você não pode usar uma motosserra lá para cortar um galho, uma árvore que tenha caído no trilho, porque você tem proteção ambiental e não pode usar combustível. Uau. Tem que ser no machado. Então, até vir a autorização para uma excepcionalidade já demorou um tempo. Existe um equipamento de carga chamado locomóvel. O que é o locomóvel? É um trem de 3,5 km. Todo ele com grão levando para Paranaguá, sabe? Então tinham 2 locomóveis na nossa frente. Daí estava tendo uma tempestade. Você cortou lá a árvore, tá bom. Aí passou o locomóvel, caiu outra. A situação começa de um imprevisto, como esse pode repercutir negativamente, né? Exatamente. Então, eu mesmo dei a minha cara para bater, fui em todas as televisões, em todos os pontos, e fomos explicar detalhes da operação. Mas tem gente que às vezes senta do lado, né, e diz, poxa vida, porque podia ter sido assim, e não sabe a profundidade, e não é obrigado a saber, é claro, né, mas nós temos dentro da companhia o comitê de crise, para cada vez que tem um problema a gente ir atrás, tentar solucionar. Então tem uma série de detalhes. Por exemplo, nós temos uma operação, todos os meus guias, os meus chefes de trem, os comissários de bordo, eles recebem 2 vezes por ano o tratamento de primeiros socorros. A gente tem desfibrilador a bordo, a gente tem enfermeiro, nós temos convênio com helicóptero, com médicos, enfim, você tem toda uma infra que se acontecer qualquer zebrinha, você está preparado para isso. Olha, essa é uma conversa que ainda a gente vai ter outras oportunidades para a gente dar continuidade, dar mais profundidade para a gente falar sobre esse crescimento e sobre essas situações que muitas vezes se repercutem mal e que geram um custo muito maior para a empresa para ela poder se reerguer. Mas eu sei também que o senhor está à frente de vários projetos, né? E projetos que beneficiam também a comunidade de uma forma geral, né? Eu queria comentar rapidamente para a gente sobre esses projetos sociais que vêm se desenvolvendo. Um deles fala sobre liderança para os jovens. E como é que funcionam esses projetos hoje? Como é que estão sendo atuados e quem atende hoje? Nós temos várias atuações sociais com entidades carentes, sejam de idosos, sejam de portadores de necessidades especiais, sejam creches, etc. e tal. Mas nós temos 2 grandes programas. Um programa que nós fazemos na época do Natal, onde todo ano
nós levamos 250 crianças num dia e 250 no outro, aonde vários dos guias se vestem de Papai Noel, nós fazemos a doação somente de brinquedos novos. Fica aberto se alguém quiser cooperar, participar também, mas é uma ação exclusiva da empresa e que nós damos para essas crianças, além da viagem, da aula de história, a oportunidade de ganhar o presente de Natal e também o almoço lá embaixo, conhecer o que é o barreado. Então nós damos o transporte de ida, volta e temos que fazer em 2 datas, porque dezembro já iniciou a alta temporada e a gente é onde captamos o maior volume de clientes. Então, nós destinamos 2 datas para essas crianças, 250 em cada uma. E deve ser uma diversão, é muito gostoso. Alegria. Mas o programa assim, que mais me entusiasma, e hoje ainda eu tive a oportunidade de sentar com o executivo da ASOMEC para que a gente pulverize ainda mais. Nós já fizemos recentemente com o Rio Branco do Sul, fazemos com Almirante Tamandaré, estamos renovando com Curitiba e fazemos com várias cidades do estado do Paraná e de outros estados também. Ele se chama O Despertar da Liderança através da Cultura. O que é isso? Como funciona ele? Nós possibilitamos ao município que queira conveniar conosco que a sua Secretaria de Educação e Cultura faça o concurso que queira. Nós sugerimos e preferimos que seja sobre história ferroviária, seja sobre os irmãos Rebouças, ou meio ambiente, alguma coisa assim. Mas se ele quiser fazer sobre como que nasceu o primeiro picolé, o município tem toda a liberdade para escolher. Aí a criança que vencer, ela tem de presente, além da viagem, ela leva a sua sala de aula inteira de graça. Uau, que fantástico. Então nós fazemos um reconhecimento com um certificado para ela e a obrigação do município é nos trazer a criança para o embarque e vir buscar depois. Nós damos o passeio de trem, ida e volta, e damos o almoço lá embaixo para eles. E ainda possibilitamos aos pais das crianças que queiram participar 50% de desconto. Legal. Então esse é o convênio, porque aí nós acontece uma vez por ano. Cada cidade faz uma vez por ano, certo? As cidades que são conveniadas conosco fazem uma vez por ano. Já fizemos com várias cidades do estado, até do estado de São Paulo, tudo já vieram para cá e agora nós estendemos lá para o nosso trem da República também, entre Itu e Salto, este programa. Que maravilha, eu fico imaginando assim a expectativa que se cria na mente dessas crianças para poderem, desses jovens, desses adolescentes, para poderem participar junto com as suas famílias, com seus colegas também. Mas olha, Donai, nosso tempo aqui passou voando, né? Ou correndo, né? Como os trens aí, e a gente fica muito feliz de tê-lo recebido mais uma vez aqui no programa Em Foco, e o espaço ficar aberto novamente para uma outra oportunidade, para a gente dar continuidade, aprofundar outros assuntos também. E quando tiver oportunidade, com certeza queremos tê-lo novamente aqui conosco. E esse programa que está só começando ainda aqui na Rede TV Paraná. E a gente deseja muito sucesso, que 2026 seja um ano realmente de muitas conquistas aí para a Serra Verde Express. Olha, eu que agradeço a oportunidade e de podermos bater esse papo e nos colocamos à inteira disposição de vocês. Obrigado mais uma vez. Olha só, quero deixar meu agradecimento ao senhor Adonai Ares de Arruda pela entrevista e também pela disponibilidade em compartilhar sua trajetória, sua visão sobre o turismo aqui no Paraná e no Brasil. Uma conversa, com certeza, enriquecedora, que mostra como o setor vai muito além da experiência turística. E olha só que números impressionantes. O Brasil fechou 2025 com dados históricos. Foram mais de 9 milhões de turistas estrangeiros, um crescimento de cerca de 37% em relação ao ano anterior, consolidando o país como um dos destinos que mais crescem no mundo. Projeções globais indicam que o turismo deve crescer em média cerca de 3,5% até 2027.
acima da média da economia mundial, reforçando o setor como um dos principais motores de desenvolvimento econômico. E o estado do Paraná ultrapassou a marca de 1 milhão de turistas estrangeiros em 2025, consolidando-se como um dos principais destinos do país e ampliando a sua presença no cenário internacional. E outra informação muito importante: a partir de julho deste ano, Curitiba passa a ter voo direto para a Europa, uma conexão inédita com Lisboa, operada pela TAP. Mais do que mobilidade, é um passo estratégico e coloca o Paraná no radar global do turismo e dos negócios. Mas falando aqui na América do Sul, só turistas internacionais, como nossos vizinhos da Argentina, Chile, Uruguai, injetaram mais de 1,7 bilhão à economia paranaense em um único ano, evidenciando o peso direto do turismo no desenvolvimento regional. O turismo já não é mais uma promessa. É uma realidade econômica em expansão. O Brasil bate recordes, o Paraná cresce acima da média nacional e ultrapassa a marca de 1 milhão de turistas internacionais por ano. Mas o dado mais importante talvez não seja quantos chegam, e sim quantos deles ficam. Com bilhões sendo movimentados, o desafio agora é transformar fluxo em permanência, visita em investimento e turismo em desenvolvimento sustentável. O futuro desse mercado já começou e ele passa cada vez mais por estratégia, inovação e visão a longo prazo. O programa Em Foco de hoje termina aqui. Quero agradecer muito a sua audiência e na semana que vem a gente muda o foco. Vamos falar sobre um setor estratégico, muitas vezes invisível, mas essencial para a economia também, tá bom? A sinalização marítima e a segurança da navegação. Recebemos aqui o empresário Marcelo Grandel, à frente da Blest, para entender como tecnologia, infraestrutura e inovação impactam diretamente portos, comércio e desenvolvimento no Brasil. E você também pode continuar acompanhando o Em Foco nas redes sociais. Siga a gente lá no Instagram e assista aos episódios completos no YouTube. Um grande abraço para você, uma ótima semana, nos vemos lá.